Gente, eu estou aqui hoje para comentar a fala do Bolsonaro depois que ele foi denunciado, né? Porque aqui no Busque News a gente não tem medo da verdade. Vamos diretamente então à fala do Bolsonaro. Está sendo usada para beneficiar a esquerda e perseguir a direita. Olha, a Dilma... O Bolsonaro está falando aqui que a lei da ficha limpa está sendo usada para beneficiar a esquerda e perseguir a direita. E eu sou obrigado a concordar com ele, embora eu concorde muito pouco com ele, mas dessa vez eu concordo, sim. E com muita tristeza, porque eu fiz parte dessa história, né? Porque, para quem não sabe, a lei da ficha limpa é a primeira lei de iniciativa popular votada no Brasil, e naquela época eu participei do movimento, junto com as pastorais da igreja, com o juiz lá do Maranhão, Marlon Reis, que capitaneou essa iniciativa. Então, isso faz parte da minha história também. Eu fico muito triste que essa lei, tão importante para o Brasil, esteja sendo usada hoje para perseguição política. Mas vamos seguir na fala do Bolsonaro aí. Dilma foi caçada aqui. A Dilma, ele fala que a Dilma foi caçada e foi perdoada pelo Supremo, né? Então, é verdade. A Dilma, ao ser impeachmentada, ela perderia os direitos políticos dela por 8 anos, não perdeu. Então, foi outra jogada suja do Supremo, né? Então, é 2 pesos e 2 medidas, né? Eles estão querendo caçar o Bolsonaro, mas a Dilma, eles não mexeram com ela, não. Acharam uma gambiarra, tornaram elegível. Isso, tornaram a Dilma elegível mediante uma gambiarra. Nisso, o Bolsonaro tem toda a razão. O Lula tiraram da cadeia ele, anularam os 3 processos que tiraram o Lula da cadeia e anularam os seus processos, e até agora anularam os processos para ser levado para um juiz mais sério. Só que esse juiz não apareceu até hoje. Tiraram do Moro para levar para outro juiz, mas cadê o outro juiz? Então, acabaram com os processos contra o Lula. Porque quando eles colocaram Lula na cadeia, eles tinham a expectativa de alguém do PSDB, de alguém de outro, ganhar a política, mas aconteceu, deu errado, caiu o Bolsonaro. Aí eles tiveram que tirar o Lula da cadeia para derrotar o Bolsonaro. Isso é verdade. Foi uma jogada suja do Supremo. Já não é novidade, né? Tinha 2, já se tornaria inelegível, e foi disputar a eleição. Olha, Sérgio Cabral está elegível. Sérgio Cabral elegível. Está lá na piscina tomando vinho e virou influencer. Tá ensinando os outros a roubar agora. Que roubar compensa. Então, nesse ponto, o Bolsonaro tem razão de novo. O que eles fizeram, o que eu fiz? Justifica me tornar elegível porque me reuni. Justifica tornar o Bolsonaro inelegível com esses outros casos aí? Eu acho até que o Bolsonaro merece. Porque ele jogou sujo também quando ele foi presidente. Ele nomeou ministros do Supremo, procurador-geral, tudo sob o critério da amizade, da cumplicidade, querendo, na verdade, perseguir também a outra parte. Quer dizer, se o Lula estivesse hoje no lugar dele, ele estaria comemorando o Supremo ferrar o Lula. Mas, como hoje é ele que está na corda bamba, ele está reclamando. Então é o seguinte, como político, o Bolsonaro é horrível, ele não tem coerência nenhuma, ele acabou com a Lava Jato, ele nomeou para os altos tribunais pessoas sem critério, ele fez tudo o que o Lula tem feito, né? Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas agora, como cidadão brasileiro, ele tem o direito de ser julgado por uma pessoa, por um tribunal minimamente isento. Não é o caso do Supremo. Também denunciado por esse procurador, nomeado para o Lula para ferrar o Bolsonaro, um procurador que foi nomeado porque era amigo de Gilmar Mendes, foi negociada essa... E Gilmar Mendes, todo mundo sabe quem que é. Então não preciso falar nada sobre ele. Então,
essa denúncia contra o Bolsonaro, é lógico que é uma perseguição. Embaixadores, 2 meses antes, o Fachin se reuniu com embaixadores. E essa política é privativa do presidente da República. É negar a democracia, não deixar eu disputar. E o que eu vejo? Se eu não tivesse tido esses 2 fatos, talvez, né? Eu nunca fiz isso. Eu poderia não disputar, mas não num julgamento pelo Supremo, porque o Supremo não julga ex-presidentes. O Supremo julga a prerrogativa de função é o presidente da República quem está no exercício do cargo. Desde 2005, o Supremo já decidiu que os ex-presidentes são julgados pela justiça comum. Então, essa mexida de última hora na competência do Supremo aí é uma coisa safada, novamente safada. Aliás, como o Supremo tem sido desde sempre, né? Porque o Supremo, na verdade, não é guardião da democracia, coisa nenhuma. Ele é guardião da impunidade nacional, né? Isso. Um papel meu da minha mão caiu no chão da rua, seria motivo para inelegibilidade também. E esperaram mudar 2 ministros do TSE para botar em pauta a inelegibilidade. Ou não foi? Isso recorreu... Olha... Pois é, mas o Bolsonaro também queria mexer nomear juízes tanto no TSE como no Supremo para fazer as vontades dele. Então ele e o Lula são tudo farinha de um saco só. Não dá para um reclamar do outro, não. Foi julgado ainda, né? Olha só. No dia de diplomação, um ministro passa perto do Alexandre de Moraes e fala: missão dada é missão cumprida. Ué, teve aquele ministro, o Benedito, que falou missão dada, missão cumprida. É um ministro vergonhoso, né, que cassou o mandato do Deltan Dallagnol sem pretexto, sem motivação legal nenhuma, né? Então o TSE e o Supremo estão dentro dessa mesma panela suja, né? Que missão é essa? Depois o ministro faz esse sinal. Se sou eu, seria para matar alguém. Lá não tem problema nenhum, 0 problemas. Um outro ministro diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Se fosse o PT... O ministro Barroso usou essa expressão: nós derrotamos o bolsonarismo, né? Então o Supremo está no centro do protagonismo político, né? Então, na verdade, o Supremo está condenado, está ali condenando quem daria o golpe, mas quem deu o golpe foi o Supremo, assumindo um poder político que ele não tem pela Constituição, né? Tudo bem, mas o ministro não pode falar isso. Como ele derrotou? Ele fez o quê? E no dia, inclusive, me reuni com o embaixador, ele foi multado em R$20 mil no meu CPF. O partido não pode pagar, eu tive que pagar. Pois é, Bolsonaro. Você, cara, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Você merece, porque você acabou com a Lava Jato, você mudou as leis que favorecem a corrupção, a lei do abuso de autoridade, você afrouxou, você criou essa figura, você promulgou essa lei pavorosa do juiz de garantias, dessa audiência de custódia. Então, você está reclamando politicamente sem razão, porque como político você colaborou com isso tudo. Agora, como cidadão, eu tenho que concordar com você, você não pode ser denunciado por um procurador desse que foi nomeado nas condições que ele foi nomeado, não tem o mínimo de isenção para exercer o cargo, e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que não é o juízo competente para julgar ex-autoridade, segundo a própria jurisprudência já antiga e pacífica do Supremo, que agora eles estão voltando atrás, tudo por conveniência. Então, Bolsonaro, como você não é geni, como cidadão, a gente não pode tratar você como aquela geni que a gente pode cuspir e tudo. Você tem todo o direito de reclamar contra isso, porque você, como cidadão brasileiro, tem ainda o direito de ser julgado por um tribunal minimamente isento, que não é o caso do Supremo,
que agora passou, as funções dos ministros se confundem, né? De inquisidores, de julgadores, são, na verdade, então, justiceiros. Vamos acabar por aqui. A palavra certa para usar para esses ministros do Supremo, eles são justiceiros, é muito diferente de juiz.